Às vezes a gente está tão preocupado com o que as outras pessoas vão pensar de nós, que a gente acaba não vivendo a nossa vida de uma maneira plena como deveria de ser. Às vezes nós pensamos que porque nós temos certa característica, somos de certa forma, tá todo mundo falando de nós. Mas será que realmente estão mesmo todos falando de nós? Se você parar para pensar, e eu quero que você faça um exercício aqui junto comigo, pense numa pessoa que você sabe que tem alguma característica que você não gosta, seja a característica que for. Pense nela agora, pensa. Pensou? Bom, então me fala uma coisa. Essa pessoa que você pensou agora, que tem essa característica que não te agrada, você fica falando sobre ela o tempo todo, todos os dias, para todas as pessoas? Fala a verdade, pensa aí. Não fala, né? Sabe por que que você não faz isso? Porque a vida dessa pessoa, mesmo tendo uma característica que não te agrada, ela não é tão importante assim para você, para ser o centro da tua vida. Você vai pensar em cuidar da sua vida. Aí talvez alguém pense assim, mas tem pessoas fofoqueiras que gostam de ficar falando da vida dos outros. É verdade, tem pessoas que vão querer falar da vida alheia, né? A diversão delas é falar das outras pessoas. Mas quantas pessoas realmente são assim? E mesmo essas pessoas fofoqueiras, quanto do tempo delas é dedicado a falar de você especificamente? Você vai perceber que é muito, muito menos do que você imagina. Então pense nisso. A tua vida, ela não é tão interessante assim para as outras pessoas do que você pensa não, tá? Não precisa ter esse conceito de achar que todo mundo está falando de você. Afinal de contas, quem somos nós para estar na boca de todo mundo? Será que nós somos uma pessoa famosa? Será que a nossa vida ela é tão importante assim na vida das outras pessoas, de pessoas que nem sequer estão dentro do nosso círculo de amizade? Então, uma coisa que é interessante que a gente faça é não se preocupar por antecipação, por coisas que nós não sabemos. E às vezes nós pensamos que está todas as pessoas falando algo ruim sobre nós, sendo que na verdade isso não está acontecendo. Um outro ponto de vista importante que eu quero comentar nesse vídeo é sobre a nossa fita métrica, ou a nossa régua, né? Imagine uma régua ou uma fita métrica. Eu tenho uma régua aqui, né? Então imagine que nós usamos uma certa régua, uma fita métrica, para medir a nossa vida. Nós medimos quem nós somos. Nós temos a nossa própria fita métrica que mede quem nós somos. O problema é que às vezes nós pensamos que todas as outras pessoas usam essa mesmíssima fita métrica nossa para nos medir. E isso não é verdade, porque cada pessoa nos vê de uma maneira diferente. Você se enxerga de uma certa forma, como pessoa. E as pessoas à sua volta, todas as outras pessoas à sua volta, elas veem você de uma maneira única. Cada pessoa tem a sua própria fita métrica, digamos assim, que elas usam para medir a elas próprias como pessoas e que elas usam também para medir as outras pessoas. Igualzinho você faz e eu faço também. E às vezes nós pensamos, eu estou falando muitas vezes nesse vídeo, né? Enfim. E às vezes nós pensamos que as outras pessoas, elas têm a nossa exata fita métrica. E elas vão nos medir da mesma forma com que nós nos medimos. E isso é um erro. Isso é um erro porque a visão de realidade de cada pessoa é única, não é a mesma coisa. Então às vezes nós pensamos, e eu falando às vezes aqui, né? Então, em muitos casos, nós pensamos que estão todos falando de nós, sendo que na verdade a pessoa que mais fala sobre nós somos nós mesmos. Para nós colocamos isso como mais um ponto para aumentar a nossa ansiedade, de que as pessoas falam mal de nós, todas as pessoas falam mal. Mas quando a gente para pensar nesses dois aspectos que eu comentei aqui, a gente percebe que
Provavelmente não é nada disso. Provavelmente o que realmente está acontecendo é que nós estamos usando essa fita métrica de medir de uma maneira muito rígida e nós temos uma autopercepção muito ruim, muito negativa sobre nós. E aí nós pensamos que todas as outras pessoas usam esse mesmo critério para nos ver, para nos medir como pessoas. Isso associado ao que eu comentei antes, que nós imaginamos que a nossa vida ela é tão interessante assim para as outras pessoas que não estão no nosso círculo de amizade, que ela merece ser comentada pelas pessoas, né? Por quê? Que narcisismo é esse, né? Quem somos nós para estar na boca das pessoas o tempo todo, né? Será que você é um artista da TV? Você é um cantor, cantora famosa, né? Você é um artista sim para as pessoas estarem sempre falando de você o tempo todo? A maioria de nós não é. Então nós não devíamos ter essa preocupação também. Isso só vai ajudar a que os nossos níveis de ansiedade estejam lá em cima, a nossa preocupação esteja sempre em ação, né? Sempre preocupados com a opinião alheia. E não é assim que deve de ser, né? Nós não vamos viver bem se nós pensarmos que as pessoas estão sempre falando de nós, porque isso realmente não é verdade. Pode ter certeza, a maioria das pessoas não fica falando de você não, mesmo que você tenha esse pensamento de que você não é uma boa pessoa. Se você acredita que você não é uma boa pessoa, você pode fazer mudanças, mas mesmo que você faça mudanças, isso nem sempre vai mudar o que as pessoas opinam sobre você. E, na verdade, o nosso sucesso como pessoas, ele dificilmente e em poucas coisas depende da opinião de outras pessoas. Essa é uma realidade. Então eu quero que você pense nisso, quero que você raciocine um pouco sobre essa questão. E dessa forma nós vamos ter um conceito um pouquinho mais equilibrado. E entender que as pessoas não ficam falando todo o tempo sobre a nossa vida, porque a nossa vida não é tão interessante assim para as outras pessoas, igual ela é interessante para nós e para as pessoas que nos amam. Pense nisso e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você me acompanhe aqui para ver outros conteúdos, tá bom? Grande abraço, vejo você no próximo vídeo.